Quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 12 apenas. Agora os textos serão mais curtos, de fato, apenas algumas palavras. Êxodo capítulo 20, verso 12, leamos juntos. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A família. Quinto mandamento fala a respeito da família, mas está para além da vivência familiar. É um mandamento como os demais, altamente importante e prestigiado pelo Todo-Poderoso, pelo nosso Deus. Historicamente, os cristãos imaginaram que uma das tábuas dos 10 mandamentos estava associada às obrigações verticais, isto é, as obrigações que temos para com Deus. Nós finalizamos, entre aspas, a primeira tábua, hoje pela manhã, com o dia do Senhor, o dia que deve ser dedicado ao Senhor. Então são as nossas obrigações verticais. A segunda tábua está intimamente relacionada às obrigações horizontais, obrigações para com o próximo. Então, nós iniciamos hoje essas obrigações, verso 12 até o final dos mandamentos. O quinto mandamento seria o ponto inicial da segunda tábua. Chama a atenção, eu sempre fico impressionado. Você quer saber de boa parte das respostas que a humanidade busca freneticamente, até mesmo fora da Terra, no espaço? Você quer encontrar as respostas? Leia o livro de Gênesis. Os 3 primeiros capítulos do primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, são decisivos e chave para que você compreenda a existência humana, os propósitos de Deus para a humanidade. Estão todos ali. E no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, logo no preâmbulo, no início, nos é dito que Deus cria homem e mulher, constitui uma família, e eu fico impressionado que a família vem antes da polis, vem antes da cidade, vem antes da sociedade, vem antes de qualquer instituição. Deus criou a família primeiro. Primeira família. E não foi uma família perfeita, foi uma família um pouco complicada, tiveram momentos extremamente difíceis. Então, honrar pai e mãe é o fundamento para o amor ao próximo. Jesus vai sintetizar a segunda tábua das obrigações horizontais como amar o próximo como a ti mesmo. Então, é o ponto de partida, é o fundamento para que eu ame o próximo, honrar pai e mãe. O relacionamento com os pais é o primeiro que temos e o mais importante. Certamente uma das primeiras pessoas que você viu, se você cresceu numa família regular, né, normal, entre aspas, com pai, com mãe. As primeiras pessoas que fizeram parte da sua vida, literalmente, foram seus pais. Você viu, que você teve contato, que você conversou, que você aprendeu a falar, a lidar com as questões do dia a dia, foram seus pais. Os primeiros. Então, a família molda todos os outros relacionamentos. Há exceções, mas geralmente a pessoa que tem um relacionamento corretamente bíblico com os pais será um bom cônjuge, um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa, um bom vizinho, um bom amigo. Geralmente é assim. Claro que tem exceções. Temos as exceções. No relacionamento com os pais, aprendemos o que é ter a autoridade de alguém sobre nós. E eu penso que esse é o ponto principal que nós queremos transmitir aqui essa noite. Aprendemos a ouvir e muitas vezes a fazer coisas que nós não queremos. Definitivamente não estamos com vontade de fazer. Eles têm a palavra final sobre nós. Até mesmo na nossa dieta,
na nossa alimentação. Eu me lembro quando eu era criança e eu não queria comer certos alimentos. Tem um tipo, eu peço perdão aos irmãos que apreciam, mas eu tenho uma verdadeira aversão àquela costela feita na panela, a caldo. Eu tenho uma aversão àquilo lá. Porque era o prato principal lá em casa. Todo dia, de manhã e de noite era aquilo. Quando não tinha um chambaril, com uma boa família de nordestinos, um chambaril ou uma costela. Você come aquilo de vez em quando é uma coisa, mas todo dia aquilo vai enjoando. Eu me lembro que às vezes que eu falava, mãe, eu não aguento mais isso. Ela disse, enquanto você estiver aqui, você vai comer isso. Ou você não come nada. Era assim de uma forma muito gentil que as coisas aconteciam lá em casa. Então, eu tinha que comer. Eu tinha que comer. A casa era deles, as regras eram deles, a dieta era deles. Eu comi. Por muito tempo, fui criado a costela e a chambaril. Tenho gratidão aos meus pais por isso, porque eles me deram pelo menos isso. Mas é um prato que hoje eu não aprecio tanto. Então, irmãos, eles têm a palavra final sobre nós, pai e mãe, quando você está sob o mesmo teto. Agostinho de Hipona, no século III, disse o seguinte: se alguém deixar de honrar seus pais, haverá alguém que ele respeite. Se alguém deixa de honrar seu pai e sua mãe, será que vai respeitar alguém de fato? É com eles que aprendemos a viver com as outras pessoas. Com eles aprendemos a respeito das estruturas de autoridades. Aprendemos sobre o amor, sobre a proteção, sobre a intimidade, a obediência e o respeito. São com os nossos pais. Antes de tratar dos relacionamentos interpessoais, Deus estrutura a sociedade. Deus estrutura a sociedade na família. É uma receita fundamental de como todas as nações devem viver com superiores e inferiores, com comandantes e com comandados, com aqueles que ordenam e com aqueles que obedecem. A sociedade é constituída dessa maneira, irmãos. Então, é importante nós aqui, à guisa de introdução, percebermos o quanto é nefasto, o quanto é diabólico. Diria literalmente isso, diabólico. Toda estrutura de pensamento que atenta contra esse mandamento. Toda a estrutura. Comunismo, socialismo, ideologia progressista, que defendem as lutas de classes, objetivando a eliminação de diferença de classe em uma sociedade. A sociedade é estruturada assim, a casa é estruturada assim. O filho não vai ser pai de seus pais, ele vai ser sempre filho. Isso não pode mudar, isso não pode se inverter. E para exercer controle sobre pessoas, regimes totalitários atentam contra a família. Primeiro ataque que vão fazer é na família, para serem a única matriz de autoridade. Apregou lealdade ao Estado, ao invés de honra à família. E estes sistemas de pensamentos devem ser resistidos, diretamente combatidos e absolutamente rejeitados pelos cristãos. Nós não podemos ser afeitos a esse tipo de pensamento. São afronta à vontade de Deus, são afronta ao 5º mandamento. Para que nós saibamos viver em sociedade, é preciso saber viver em família. Perceberam, irmãos, que o 5º mandamento está além de ser um filho obediente, muito além disso, muito além de um filho obediente. Conforme Kevin DeYoung, o pastor estadunidense de nossos dias, civilizações, sociedades, culturas, países não floresceram dissociados da ordem social, da confiança e do respeito mútuo. Tudo isso deve ser ministrado e assimilado na família. Começa lá, na família. Então eu quero iniciar
aqui 2 pontos que eu vou destacar. Primeiro, o que significa honrar nesse contexto aqui do verso 12 do capítulo 20. É importante salientarmos que Deus leva muito a sério e tem grande zelo por este mandamento. Quando pensamos biblicamente em honrar, nós já pensamos na infração de não honrar pai e mãe. Em Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 a 21, nós não vamos ler, mas nos é dito que o filho desobediente, glutão, ébrio e contumaz em sua desobediência, obstinado em sua desobediência, esse filho deveria ser apedrejado por todo Israel até a morte. Essa era a pena que recaía sobre o filho rebelde e desobediente. Eu sempre brinco que se nós vivêssemos o Antigo Testamento hoje, poucos iriam restar para a vida adulta. Poucos. E essa passagem nos dá uma dimensão de quão escandalosa é a história do filho pródigo. Meus irmãos, ele não apenas fugiu, mas o filho pródigo era ganancioso, pediu herança antecipada. Ele era glutão, ele era um ébrio, um beberrão, perdera o dinheiro nas farras, perdera rapidamente, era um péssimo administrador. Ele merecia, de fato, naquele contexto, o apedrejamento. Quando um filho saía de casa como o filho pródigo saiu, os pais consideravam aquele filho como que morto. E quando o filho pródigo volta para o seu lar, não na expectativa de ser filho do seu pai, mas de ser tratado como um dos servos de seu pai, e seu pai o avista de longe, seu pai corre para recebê-lo. Imediatamente o pai coloca-lhe um anel no dedo, vestes diferentes, faz uma festa, um banquete para protegê-lo dos julgamentos ali da região. Claro que não tinha mais a pena de apedrejamento naquele tempo em que Jesus estava no seu ministério terreno. Isso não tinha mais. Mas aquele filho iria ser julgado por muito tempo, iria ser xingado. E o pai vai ao encontro do filho. E chama a atenção o que o pai diz em Lucas, capítulo 15, verso 24. Ele diz assim: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Ele reputava aquele filho como que morto. Mas o filho voltara para o lar. Então, no Antigo Testamento, irmãos, era uma pena gravíssima ser desobediente aos pais. Amaldiçoar os pais era passível de morte. João Calvino, um dos gigantes da Reforma Protestante do século XVI, ele afirmou o seguinte: aqueles que abusivamente ou teimosamente violam a autoridade dos pais são monstros e não homens. São monstros e não homens. E hoje nós percebemos que há uma certa inversão de valores nesse honrar. Os filhos estão mandando, literalmente, em muitos pais. Honrar os pais significa reverência, obediência, gratidão. A reverência está altamente vinculada ao respeito, ao cuidado e prestígio. Cuidar dos pais enquanto eles envelhecem. No curso para noivos que eu ministro, eu sempre falo sobre isso quando nós tratamos do tema parentes. Porque a Bíblia fala do deixar e do honrar. Você tem que achar o ponto do equilíbrio entre o deixar e o honrar, porque os dois são bíblicos. E aí, como é que vai ser isso, pastor? Então, o honrar abarca essa questão de estar mais atento aos pais à medida que eles vão envelhecendo. Geralmente a pessoa que envelhece não percebe as suas limitações. Os filhos vão ter que agir com certo cuidado em relação aos seus pais, com honra, com prestígio. Os pais são únicos, insubstituíveis. Eu já vi pessoas quererem substituir os pais, falando os pais carnais, porque às vezes tem um relacionamento afetivo ou de amizade com alguém,
e acha os pais daquela pessoa mais interessantes e legais do que os seus, e diz assim, ó, você para mim é como uma mãe, você para mim é como um pai. Isso está errado, isso não é bíblico, isso não é honrar pai e mãe. Pai e mãe você só tem um. Só um pai e só uma mãe. Eles não podem ser substituídos. Honra está vinculada à palavra hebraica kabod, glória ou peso. Ser pai e mãe é algo importante, literalmente de peso para o Senhor. Ser pai e mãe está ligado à liderança, não só no lar, mas de maneira geral. Então, obediência está no contexto das ordens e instruções. Pressupõe que os filhos não sabem de tudo e precisam de instruções para a vida. Eles precisam das instruções dos seus pais. Eu confesso aos irmãos que por muitas vezes eu sinto falta das instruções do meu pai. Hoje eu não tenho mais condições de ter as instruções dele. Algumas permanecem vivas na minha mente, mas hoje não é mais possível, porque meu pai já está com o Senhor. E como que faz falta as instruções dele? Às vezes eu chego à conclusão de que o meu pai era um filósofo. Às vezes eu chego a essa conclusão. Porque os filhos precisam das instruções dos seus pais. Em todo o tempo. Não importa a idade que eles tenham. A gratidão é uma das principais formas pelas quais podemos honrar os nossos pais. A vida de pai e mãe pressupõe sacrifício de tempo, de dinheiro, de energia, de projetos, de sono, muitas lágrimas que rolam, preocupações excessivas com tudo. Então, a vida de muito sacrifício. O mínimo que os filhos podem fazer é serem gratos à necessidade de muita dedicação por parte dos nossos pais. O pai nunca deixa de ser pai, a mãe nunca deixa de ser mãe. Os que são excessivamente preocupados, às vezes o filho já é emancipado, independente, e continuam preocupados com seus filhos. Impressionante isso. Então, o mínimo que temos de tributar a eles é a nossa gratidão. Os pais não devem esperar dos filhos adultos a mesma obediência de quando eles eram crianças. Isso muda. O casamento e, na minha concepção, a saída de casa para morar num outro endereço, muda a matriz de obediência e de prestação de contas. Não é separação, mas há uma mudança nessa dinâmica do relacionamento. Então, irmãos, honrar significa respeito, obediência, reverência, amor e gratidão. Estar de ouvidos atentos e coração aberto à autoridade. Obedecer de coração aberto e não por mera obrigação. Segundo ponto que eu quero tratar e aqui finalizo, mandamento com promessa. Não é um mandamento com ameaça. Deus poderia fazer aqui uma ameaça, mas Deus faz aqui uma promessa. Se você não obedecer seu pai e sua mãe, você não vai viver muito. Mas Deus faz aqui uma promessa. A promessa não está associada apenas a viver muito tempo. As pessoas fazem tem uma interpretação muito curta, muito rasa desse verso, dessa parte do versículo. O prolongar os dias na terra não está associado apenas a viver muito tempo, mas a qualidade e vida abundante. Uma vida boa. Você quer uma vida boa? Você quer uma vida tranquila? Você quer uma vida sem muitos amargos? Sem muitas decepções, frustrações? Ouça sua mãe, ouça o seu pai. E os pais, por vezes, ficam extremamente aborrecidos com os filhos, porque dão conselhos aos seus filhos e eles fazem justamente aquilo que os pais disseram para eles não fazer. E eles acabam sofrendo as consequências. E os pais sofrem juntos. Acaba que não apenas o filho tem uma vida difícil, mas os pais também. Seguir os bons conselhos de pai e mãe
nos privará de muitos males e desgostos desta vida. Se quiser aproveitar ao máximo as dádivas de Deus, dê ouvidos aos seus pais. Dê ouvidos aos conselhos que se alinham com a palavra do Senhor. Claro que se seu pai lhe der um conselho que não tem nada a ver com a Bíblia, ou até afronta os mandamentos de Deus, você não vai seguir. Mas se você tem pais piedosos, ou às vezes não tem pais piedosos, mas estão te dando um bom conselho, atente para os conselhos de seus pais. As crianças precisam de pais, e no momento que o jovem acha, o adolescente ou o jovem acha que não precisa de pai e mãe, é o momento que eles mais precisam na vida de seus pais. Então, se muitos adolescentes aqui essa noite, ou que nos ouvem, que nos acompanham, pensam que não precisam dos seus pais, dos conselhos de seus pais, saia desse engano. Saia desse engano. Isso é engano maligno. É o momento que você mais precisa dos seus pais. Mais precisa do cuidado deles. Pessoas que de fato os amem, estabeleçam limites e os protejam de seus próprios impulsos pecaminosos do seu coração. Qual é a aplicação para os nossos dias, irmãos? Nós já vimos muitas questões aqui. Primeiro, que este mandamento não se restringe apenas à relação de pais e filhos, mas é ampliado nos relacionamentos de autoridade. Um bom filho vai ser um bom cidadão, vai se sujeitar às leis, às normas, vai contribuir para o progresso da sociedade. Então, quando o comunismo, socialismo, ou o ideal progressista atenta contra a família, conforme Deus estabeleceu, está tentando solapar a autoridade. Solapar a autoridade estabelecida por Deus. É em casa que nós aprendemos a nos submeter. E na sociedade nós vamos ter situações que vamos ter de nos submeter. Sempre, sempre. Eu nunca vi as pessoas ficarem com tanto medo de uma viatura do Detran. Dificilmente eu encontro alguém que não tem medo. Quando um carro do Detran cruza a sua frente disparado aí, a pessoa já fica com medo. A pessoa entrega os documentos, a pessoa fica ali quietinha, ouvindo tudo. Mas, meus irmãos, sempre vamos ter de nos submeter a autoridades. Na igreja, no contexto de aprendizado da escola. Por que os irmãos acham que no nosso país tivemos tantas situações absurdas no início desse século, envolvendo professores que foram agredidos por alunos? Isso nunca aconteceu nos meus dias. Eu nem imagino uma coisa dessa. Eu nem imagino, porque o professor estaria preparado para fazer alguma coisa, e se eu chegasse em casa e dissesse à minha mãe que joguei uma pedra na professora, ou dei uma estilingada na professora, pode ter certeza que não ia ficar muito bom para mim em casa. Hoje nós temos uma sociedade que não respeita a autoridade, quer passar por cima de todo mundo. Porque esse princípio do 5º mandamento tem sido quebrado. E esse princípio é fundamental para que vivamos em sociedade. Então não há respeito à autoridade. Então, a aplicação desse princípio para tudo que é autoridade. Segundo, o cumprimento do 5º mandamento redunda em uma vida próspera, deleitável e boa. Seja um bom pai, uma boa mãe e um bom filho. Essa seria a exortação que eu faria essa noite. Que sejamos bons pais, boas mães e bons filhos. Honre aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Resplandeça os valores do Senhor em sua santa lei. E terceiro, irmãos, e aqui eu finalizo, o Senhor Jesus cumpriu o 5º mandamento. Em seus últimos momentos, lá no Evangelho de João, capítulo 19, especificamente versos 26 a 27, em seus últimos momentos na cruz, Jesus se virou para Maria, sua mãe terrena, e como cuidado de um filho primogênito, ele virou para João e disse: João,
Eis aí sua mãe. Cuide da sua mãe. O Senhor Jesus, nos últimos momentos de vida desse mundo, em angústias profundas, ainda assim cumpriu o 5º mandamento. Ele pensou no cuidado para com a sua mãe terrena. Cristo morreu na cruz para que o fato de não sermos bons pais ou bons filhos não nos leve para o inferno. Ele pagou o preço para que nós não fôssemos condenados. Mas também ele morreu na cruz para que fôssemos bons pais e bons filhos. Cristo cumpriu a vontade de seu Pai, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. Ele cumpriu o 5º mandamento em todo o tempo. Ele era orientado em todo o tempo pela vontade do seu Pai. E no momento de maior angústia que precedera a sua morte, o dia em que ele for executado, aquela madrugada, o Senhor Jesus orou. E soou como que, não foram gotas de sangue, mas como que gotas de sangue, uma angústia. E disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O Senhor cumpriu o 5º mandamento em todo o tempo. Eu quero que os irmãos essa noite, esse é o meu desejo, a minha aspiração, que os irmãos vejam o 5º mandamento além do que a letra fala. Que os irmãos vejam o 5º mandamento na prática, como algo fundamental para a igreja, para a sociedade e para a família, principalmente a família. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.